Então, pessoal, eu sou o professor Marcos dos Anjos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Neureka e, dando continuidade ao Neurélio, nós falamos sobre neurônio num primeiro vídeo, tá? E esse aqui seria continuação, neurônio parte 2. Na primeira parte, nós comentamos sobre a célula, por que ele tem aquela morfologia, aquela forma, as partes de um neurônio, né? Nós falamos um pouquinho em números, né? Quantos neurônios são no sistema nervoso, aquela coisa toda. Nós terminamos assim, terminamos dizendo que o neurônio, ele tinha formas diferentes, ou seja, podia variar a sua morfologia. Ou seja, eu disse que haveria esse aqui, que era chamado de multipolar, né? Vamos botar aqui, por que eles chamam multipolar? Porque ele tem vários dendritos, né? Que são essas coisas que eu estou fazendo aqui agora, né? Então, os dendritos, o axônio e o corpo. Até coloquei também a bainha de mielina, que eu disse que na verdade é uma glia, né? Essa glia aqui, ó, que forma uma bainha de mielina, que é para o neurônio ter maior velocidade de comunicação, né, com uma outra célula, ela é na verdade uma glia que, se tiver no sistema nervoso central, eu chamo de oligodendrócito. Professor, por que isso? Cito, né, no final. Sistema nervoso, oligodendrócito. Ou, se for no periférico, aí já é uma outra célula glial, chamada células de Schwann, tá bom? Só para chamar a atenção que isso aqui é uma célula glial, tá bom? Muito bem. Esse neurônio, ele se comunica com uma outra célula, que pode ser um neurônio, pode ser uma glândula, pode ser um músculo. Então, eu vou botar aqui uma outra membrana de um neurônio ali, ó. Ali o neurôniozinho, vou fazer assim, ó. Tá? Então, o que acontece? Esse neurônio vai se comunicar com aquele lá, tá legal? Através da sinapse. Eu disse que todo neurônio, ele faz três coisas importantes. Vamos lá. É uma célula excitável. É uma célula que se excita. Eu coloquei lá abaixo excitabilidade, né? Depois que ela se excita, ela fazia o quê? Secreção. Secretava uma substância química que nós chamamos de neurotransmissor, ok? E depois que ela se excita e secreta, ela vai fazer a condução ou a condutilidade desse vamos dizer assim, desse estímulo que nós chamamos de potencial de ação. Vou botar, escrever, porque às vezes a pessoa precisa, né, lembrar do termo, potencial de ação. Então, o que acontece? Eu disse para vocês que os neurônios, eles, por exemplo, eles se excitam com luz, com som, com cheiro. Aí, a capacidade que nós temos de interpretar as coisas que estão passando por nós, né? Como alguém que passa um perfume, aí está passando assim, aí o que acontece? Você fala, nossa, que cheiro gostoso, né? Por quê? Porque essa informação, alguém pegou essa informação quando estava passando e deixou, né, aquela fragrância, aquela substância química suspensa no ar. Seu neurônio, quando você inspirou, o neurônio de recepção capturou essa informação e ficou o quê? Excitado. E transformou isso em potencial de ação. Ou seja, o neurônio fica quietinho, doidinho para ser o quê? Estimulado. Luz, estímulo químico como olfato, e vai embora. Som, e isso então estimula ele. Assim que ele é estimulado, ele começa a ter uma mudança elétrica, eletroquímica no seu interior. Sabe, é um negócio muito legal de se estudar, mas que demora um tempinho, que nós chamamos de início do potencial de ação. Assim que o neurônio é estimulado e ele se torna excitado, o que acontece com ele? Ele secreta essa substância que a gente falou, neurotransmissor. Essa substância que foi secretada
é conduzida, indo em direção ao final do neurônio aqui, ó. E aqui começa a acumular um monte de bolsinhas, cheios da substância química que ele secretou, o neurotransmissor. Aí o que vai acontecer? Essa substância neurotransmissora, que está encapsuladinha aqui, em algumas condições especiais, o que acontece? Ela vai se ligar a essa membrana do neurônio aqui, ó, que nós chamamos de membrana pré-sináptica. O que significa isso? Que isso aqui é a sinapse, é a comunicação. A membrana pré é quem vai liberar a substância neurotransmissora, por exemplo, aqui, nesse espaço. Então a membrana pré, lembra que é do primeiro neurônio que foi estimulado. Assim que ela foi estimulada, ela secretou o neurotransmissor, conduziu esse neurotransmissor em cápsulas, em vesículas, até essa região final do neurônio. Daqui ele lança a substância neurotransmissora em uma fenda. Chama-se fenda sináptica. O que acontece? Essa substância neurotransmissora vai se encaixar em receptores da membrana que está aqui, ó, que é a membrana pós-sináptica. Lembra que aqui era a membrana pré? Essa é a membrana pós, é a membrana do neurônio que vai receber, tá bom? Aí o que acontece? O neurotransmissor vai se encaixar ali. Se encaixou, se encaixou, se encaixou. Quando isso acontece, a sinapse ocorre e passa a informação. Entende? Por isso que o neurônio é essa célula especializada em se excitar, secretar o neurotransmissor e conduzir ele para fazer uma sinapse. Daí, pessoal, ocorrem as comunicações que precisam ocorrer no sistema nervoso, tá bom? Se um indivíduo tiver um prejuízo, por exemplo, nos neurônios do olfato, ele pode simplesmente, estou falando dos neurônios que capturam um sinal aqui, ó, ele não sente cheiro. Durante algum tempo eu trabalhei com formol dentro de laboratório de anatomia. Há um tempo, uns 15 anos por aí. Então, o que aconteceu com o passar do tempo? O formol foi destruindo parte da minha terminação nervosa. Então, eu fui perdendo o olfato, a ponto de chegar em casa, muitas vezes, ter lá um prato sendo feito, né, no fogão, ali, aquele cheiro gostoso que fica dentro de casa. Eu perdi essa capacidade de sentir esse cheiro, mas eu dizia sempre que estava bom, né, para poder fazer a média. Mas, de maneira geral, eu tinha dificuldade. Hoje, isso já melhorou. Por quê? Fazem alguns anos, acho que perto de 10 anos, que não se usa mais formol, né? Então o que acontece? Volta, a sensibilidade voltou e eu voltei, portanto, a ter um bom olfato. Mas pessoas que têm algum tipo de trauma no ouvido e que traz alguma dificuldade para o neurônio que detecta a audição, ele pode ficar surdo desse ouvido. E, portanto, o processamento, o neurônio, ele não consegue ser excitado se ele foi traumatizado. Entendeu? Ele pode nunca mais se recuperar. Então a pessoa pode perder a capacidade tanto de sentir essas coisas à nossa volta, como tato, como pressão, como olfato, como visão, como ele pode deixar de movimentar uma parte do corpo. Porque se esse neurônio estiver se comunicando com um músculo aqui atrás e eu não conseguir estimular, eu vou parar de ter movimento. É o que acontece, por exemplo, se o paciente, se a pessoa tem um trauma no crânio, o que acontece? Que afetou o encéfalo, que afetou o neurônio. Então o que acontece? A informação não chega mais aonde? Aonde tem que chegar. Se for um músculo, ele vai perder a capacidade de fazer o quê? De se movimentar. Tá vendo? Então, dessa forma, você começa a entender um pouquinho sobre neurônio. Óbvio, gente, que é muito complexo, tem muita coisa por trás disso. Normalmente, gente, quando a gente fala dessas coisas para os alunos ou na pós-graduação, quando a gente começa a falar desse assunto, eu tenho 1h30 para começar a falar disso. Aí depois você tem um dia inteiro, ou tem vários dias para falar do mesmo assunto.
No nosso caso aqui, a gente fala de uma maneira que você possa despertar principalmente essa sua curiosidade e aí você ir buscar mais. Então, neurônio de uma maneira resumida, mas nem tanto, mas que torna um pouco mais fácil a sua compreensão do que acontece dentro do sistema nervoso. Aqui, ó, eu tenho uma representação, vou mostrar para vocês essa peça, né? Nós estamos aqui, ó, com um encéfalo, né? Esse aqui é um encéfalo, e a representação do cérebro, do cerebelo aqui, e do tronco encefálico, né? Nessa peça, ela foi seccionada, nós cortamos, né? Ó, bem assim, então você tem metade esquerda, né? Você está vendo? Então, isso aqui está cheio de neurônio e glia, mas o nosso assunto é neurônio. Então, toda a comunicação que acontece no cérebro depende também do neurônio, tá? Então, dificuldades nessa parte do cérebro, bom, o paciente, ou a pessoa, ou a criança, pode ter dificuldade nas funções que esse compartimento do cérebro faz. E assim vai. Teve um trauma aqui, teve um trauma aqui, um trauma aqui, um trauma aqui. Pode afetar essas funções neuronais e ele pode, portanto, o neurônio, perder a capacidade de comunicar. Daí as sequelas e as dificuldades relacionadas aos traumas nos neurônios, as dificuldades que os pacientes podem apresentar, as crianças podem apresentar. Tá ok, pessoal? Mais um pouco sobre neurônio. Pessoal, não esquece, sempre bota ali uns comentários para nós, porque isso nos ajuda. Às vezes você fala assim, poxa, eu poderia ter falado daquela coisa sobre neurônio. A gente fala sobre isso, não tem problema. Tá legal? Eu estou observando aqui, quando a gente fala de neurônio, a gente sempre fala de neuroplasticidade, tá bom? Mas eu acho que isso pode ser para um outro vídeo, que vai ser bem legal, né? Depois de falar de neurônio, de célula glial, falar um pouquinho sobre a questão da plasticidade cerebral. Tá legal? Gente, muito obrigado, um abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.